Vladimir Putin ameaçou atacar Kiev com os mísseis Oreshnik e deixou fortes elogios ao recém-eleito Donald Trump. Milhares de georgianos protestam contra a suspensão da candidatura à União Europeia. Bloco Europeu pede novas eleições supervisionadas no país. Keir Starmer anuncia planos para alterar o sistema de imigração no Reino Unido após recorde de chegadas ao país. O chefe de Estado russo, Vladimir Putin, ameaçou atacar a capital ucraniana com os mísseis Oreshnik que deu a conhecer recentemente. Disse ainda considerar o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, como sendo alguém bastante inteligente e experiente. Declarações proferidas durante uma conferência de imprensa no Cazaquistão, à margem de uma cimeira da Aliança de Segurança de Antigas Nações Soviéticas. Но по значительным целям будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении, в том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование орешника по военным, по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решения, и в Киеве в том числе. Десятки боевых блоков. Durante a cimeira, o líder russo também deixou fortes elogios ao recém-eleito Donald Trump. Возможна версия, что действующая администрация хочет создать для будущей дополнительные сложности. Такое тоже возможно. Но насколько я себе представляю, вновь избранного президента, он все-таки человек умный и достаточно уже опытный. Moscou tem intensificado os ataques contra o setor energético da Ucrânia. A vitória de Donald Trump lança uma incerteza ainda maior sobre o futuro do país. Milhares de georgianos protestaram em frente ao Parlamento em Tbilisi depois de o primeiro-ministro Irakli Kobakidze ter anunciado a suspensão da candidatura do país de adesão à União Europeia. Houve confrontos entre polícia e manifestantes, com os agentes a usarem canhões de água e a enviarem equipas de choque para reprimir a agitação. A decisão de Kobakidze de suspender as negociações de adesão até 2028 ocorreu poucas horas depois de o Parlamento Europeu ter adotado uma resolução que rejeita os resultados eleitorais do país, invocando grandes irregularidades. Os georgianos dizem que o governo está a ir contra a sua vontade. They are going against Georgian people's will and they want to drag us back to USSR, but that will never happen because Georgian people will never let this happen. O Parlamento Europeu afirmou que a Geórgia deveria voltar a realizar eleições sob supervisão internacional no prazo de um ano e anunciou um corte no apoio orçamental ao país, uma medida que, segundo os legisladores, pode ser prejudicial para a nação europeia. They will not receive any funding from EU, which means that they will block 100 million devoted to Georgian civil society and media. They're going to suffocate whatever pockets of freedom are left in this country. Kobakidze acusa Bruxelas de chantagem e diz que o seu governo vai trabalhar para implementar as reformas necessárias para retomar as conversações de adesão. O primeiro-ministro do país afirmou que em 2028 a Geórgia será o país mais preparado entre todos os candidatos para aderir ao bloco no ano de 2030. A Suécia pediu formalmente à China para que coopere numa investigação sobre a recente ruptura de 2 cabos de dados no Mar Báltico. Os cabos de fibra óptica, um que liga a Finlândia à Alemanha e o outro que liga a Lituânia à Suécia, sofreram danos na semana passada numa zona onde tinha sido avistado o navio mercante chinês Yipeng 3. With this request, obviously, we think it's extremely important to find out exactly what had happened, and of course, we expect also China to comply with the request we have sent to China. A embarcação chinesa está atualmente ancorada em águas internacionais entre a Suécia e a Dinamarca. Está a ser monitorizada por vários navios, incluindo da Marinha dinamarquesa. O Wall Street Journal avança que os responsáveis pela investigação suspeitam que o granileiro terá cortado deliberadamente os cabos ao arrastar a âncora pelo fundo do mar. Mas as autoridades de Pequim negam qualquer responsabilidade pelo ato.
中方对于处理此类的事故一直是秉持合作的态度。目前我们同相关方的沟通协调工作正在推进中。 O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, recordou que esta não é a primeira vez que se suspeita de sabotagem no Mar Báltico. Os gasodutos Nord Stream 1 e 2, construídos para transportar gás da Rússia para a Alemanha, foram alvo de explosões em 2022. No ano seguinte, o gasoduto Baltic Connector entre a Finlândia e a Estónia também sofreu uma fuga suspeita. Israel acusa o Hezbollah de violar o acordo de cessar-fogo que entrou em vigor na quarta-feira. As forças israelitas dizem ter detectado a presença de elementos suspeitos no sul do Líbano, o que alegam constitui uma violação da trégua. As tropas de Israel confirmam ter feito disparos em várias áreas, mas só depois das movimentações relatadas. Segundo a agência de notícias libanesa, pelo menos 2 pessoas ficaram feridas em Markaba, perto da fronteira com Israel. O cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e por França estabelece uma pausa de 60 dias nas hostilidades. O Hezbollah deverá recuar para norte do rio Litani. Quanto aos militares israelitas, está previsto que abandonem progressivamente o sul do Líbano. Desta forma, civis de ambos os lados da fronteira poderão regressar a casa após 14 meses de ataques. A zona tampão será patrulhada por tropas libanesas e por forças de manutenção da paz das Nações Unidas. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer afirmou que o governo vai rever o sistema de imigração depois de novos dados terem revelado que as chegadas ao país atingiram um nível recorde. Os números divulgados pelo Gabinete de Estatística do país apontam para uma migração líquida de mais de 900 mil pessoas no ano, até junho de 2023. Starmer culpou o anterior governo conservador por estes números. Because a failure on this scale isn't just bad luck. It isn't a global trend or taking your eye off the ball. No, this is a different order of failure. This happened by design, not accident. Policies were reformed deliberately to liberalise immigration. Brexit was used for that purpose, to turn Britain into a one-nation experiment in open borders. O primeiro-ministro britânico disse que o governo prevê rever o sistema de imigração baseado em pontos introduzido pelos conservadores em 2021 após o Brexit. Este sistema dá aos candidatos pontos para competências e qualificações específicas. Aqueles que não atingirem o limite não recebem um visto. A imigração é um tema polémico no Reino Unido, com muitos eleitores preocupados com a pressão sobre os serviços públicos causada pelo grande afluxo de pessoas, mas alguns setores, incluindo o da saúde, explicam que não poderiam funcionar sem os funcionários vindos do estrangeiro. O Tribunal Constitucional da Roménia decretou a recontagem dos votos da primeira volta das presidenciais, depois de 2 candidatos terem apresentado pedidos para anular os resultados, alegando a existência de irregularidades na votação e de campanha ilegal. Denúncias que surgiram após Calin Georgescu, populista de extrema-direita, ter sido o mais votado e ter passado à segunda volta. Graças a uma intensa campanha nas redes sociais, o candidato tornou-se subitamente popular, mas também motivo de preocupação devido às mensagens alegadamente anti-União Europeia e anti-NATO. Nas ruas há protestos contra o resultado da primeira volta, mas há também quem apoie Georgescu. Nu vrem un lider legionar, un lider fascist, cineva care să ne aducă războiul la graniță. Doresc ca România să nu se întoarcă în urmă cu 35 de ani. Îmi doresc să nu fie acesta ultimul protest și ultimul moment în care pot să ies în stradă. Dumneavoastră, de la cei de la presa privată, i-ați răsărmăcit vorbele în fel și chip. Nu a spus niciodată că este anti-UE, nu a spus niciodată că este anti-NATO. Îndeamnă numai la pace. Depois da decisão do Tribunal Constitucional, a ordem de recontagem está agora nas mãos da Comissão Eleitoral. As universidades são os centros nevrálgicos da investigação e da inovação, mas também espaços de debate e de troca de conhecimentos.
Na Europa estão a tornar-se alvo de interferência estrangeira por parte da China, da Rússia e do Irão. O alerta foi dado pelos eurodeputados durante um debate em sessão plenária. Ce sujet au niveau des ingérences possibles au niveau des universités est un peu un angle mort de nos politiques. C'est-à-dire que, en fait, il y a des faits avérés qui peuvent être de deux ordres, soit carrément l'espionnage quand il s'agit de recherche, soit l'influence. Os eurodeputados explicam que os países terceiros aproveitam as parcerias académicas para beneficiar de transferências de tecnologia, realizar operações de espionagem ou influenciar debates. China finanziert europäische Forscherinnen und Forscher in strategischen Bereichen wie künstlicher Intelligenz, Quantentechnologie, Weltraumforschung oder Biotechnologie. Chinesische Forscher sind per Geheimdienstgesetz verpflichtet, ihr Wissen mit dem Staat zu teilen. Eine strengere Prüfung und mehr Transparenz bei der Finanzierung von Forschungsprojekten sind daher dringend notwendig. Do hemiciclo europeu chegam várias recomendações. Transparência das instituições de financiamento, sensibilização das universidades e aumento do financiamento público ao ensino superior. We should also coordinate this work with European intelligence agencies. After all, they will often be the first to uncover foreign interference, and we should not pretend that this is an actor-agnostic issue. China and Russia are our main source of foreign interference. So while we welcome students with ties to these nations into our universities, we should not be naive and grant easy access to cutting-edge technology to everyone. We must be vigilant, though not paranoid. No entanto, os deputados sublinham a importância de garantir a liberdade académica, bem como a autonomia e a abertura das instituições.